Cada um de nós precisamos tomar a decisão de orar mais e falar menos. Precisamos passar mais tempo a sós na presença de Deus. Somente assim teremos poder e força para resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Queridos, Jesus Cristo passou noites e noites em oração e lágrimas e agonia na presença de Deus, lutando com Deus em nosso favor. Está escrito, Lucas 6, versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Queridos, a majestade do céu, enquanto empenhada em seu ministério terrestre, orava muito a seu Pai. Frequentemente ficava de joelhos a noite toda em oração. Seu espírito ficava frequentemente entristecido ao ver a ação dos poderes das trevas no mundo. Então, deixava a movimentada cidade e a barulhenta multidão para buscar um lugar sossegado em que pudesse fazer suas intercessões. O Monte das Oliveiras era o recanto favorito do Filho de Deus para suas devoções. Muitas vezes, depois que a multidão o deixava para o retiro da noite, ele não descansava, embora estivesse exausto com os esforços do dia. No Evangelho de João, lemos: "E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras." João 7, versículo 53, João 8, versículo 1. Enquanto a cidade estava envolta em silêncio e os discípulos haviam retornado a seus lares a fim de obter refrigério do sono, Jesus não dormia. Suas divinas súplicas subiam do Monte das Oliveiras a seu Pai, para que os seus discípulos pudessem ser guardados das más influências que diariamente os assediavam no mundo e que sua alma fosse fortalecida e reforçada para os deveres e provas do dia seguinte. Toda a noite, enquanto seus seguidores estavam dormindo, o Divino Mestre estava orando, estava lutando com Deus. A geada e o orvalho da noite caíam sobre sua cabeça curvada em oração. Seu exemplo foi deixado para seus seguidores. Amigos, a majestade do céu, enquanto ocupada em sua missão, estava frequentemente em fervorosa oração. Nem sempre se dirigia ao Olivete, pois seus discípulos conheciam-lhe o retiro favorito e o seguiam. Ele escolhia o silêncio da noite, quando não haveria interrupção. Jesus curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Ele próprio era uma fonte de bênção e força. Ordenava as tempestades e elas lhe obedeciam. Não se contaminava com a corrupção. Era um estranho ao pecado, contudo orava, e isso muitas vezes com forte clamor e lágrimas. Ele orava por seus discípulos e por si mesmo, assim se identificando com as nossas necessidades, com nossas fraquezas e falhas tão comuns à humanidade. Era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída, mas rodeado das mesmas enfermidades, tentado em todos os pontos como nós o somos. Jesus suportou sofrimentos que requeriam ajuda e sustento da parte de seu Pai. Jesus Cristo, queridos, a majestade do céu, sentiu necessidade de muita oração, muita comunhão, e ele foi satisfeito. Que separemos tempo de qualidade todos os dias para ficarmos a sós com o nosso Deus. O hino 358
diz justamente isto. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai Celestial, muito obrigado porque Jesus Cristo veio ao nosso mundo e nos mostrou o caminho da vitória, nos mostrou o caminho da resistência, nos mostrou o caminho de todos os milagres que Ele operou, nos mostrou o segredo de uma vida santa, de uma vida perfeita, de uma vida irrepreensível, de uma vida imaculada. Obrigado, Senhor, porque o segredo da vida de Jesus, para Ele ser estranho ao pecado, era a comunhão contigo. Ele passava momentos significativos na Tua presença com o rosto no pó, lutando com o Senhor no silêncio da noite, da madrugada e muitas vezes a noite inteira em oração. Senhor Deus, cria em nós o desejo e a necessidade de orarmos mais, de o buscarmos mais, de estarmos mais a sós na Tua presença. Nós sabemos que a tempestade que está se aproximando, nós não podemos descrevê-la. Nós sabemos que a luta será intensa e não temos outro caminho, Senhor, a não ser a comunhão. Não temos outro caminho a não ser conhecê-lo por experiência. Pai querido, cria em nós a fome, a sede, o desejo de andarmos na Tua presença, de o buscarmos de todo o nosso coração, força e alma, enquanto ainda podemos achá-lo. Senhor Deus, em nome e pelo sangue de Jesus, permita que o Espírito Santo nos conduza pelo caminho da santidade, o caminho da pureza, o caminho da vitória sobre os nossos vícios, sobre os nossos pecados acariciados. Pai querido, através do sangue de Jesus, através da comunhão, da oração, do exame diário da Bíblia Sagrada, nós queremos que o Senhor nos dê vitória completa sobre o mal, sobre as tentações e seduções de Satanás. Pai querido,
Cria em nós o desejo, a fome, a sede, a vontade de examinarmos a Bíblia Sagrada todos os dias, de não perdermos tempo com as invenções e seduções de Satanás. Encha-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo. Enche-nos com força, com poder, com brilho celeste, para vivermos neste mundo a sós na Tua presença. Que o nosso temperamento, os nossos pensamentos e a nossa língua sejam transformados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu amigo, minha amiga, é totalmente possível. Com os joelhos no chão, Bíblia na mão e Jesus no coração. Por favor, não desista nunca, pois já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima do planeta.